Olá! Ótima noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos aqui. 27 GeoBR. Estou aqui com o meu amigo Lourenço Saeta. Noite. E aí, Saeta, hoje promete? Promete muito, Opa. muito. Quem precisar de locação de poço hoje vai sair expert no Ceará. Então, mas nós não íamos falar só de geologia? Mas a locação de poço depende da geologia, mas não só da geologia. Então, o convidado é fera. Feríssima. Quem que é o convidado hoje, Lourenço? É o Irabson, geólogo. Bora. Conta pra gente aí, Irabson. Muito obrigado aí, Irabson, por ter aceitado o nosso convite. Conta pra gente aí O Irabson é Irabson Mota Cavalcante, ele é geólogo, mestre em hidrogeologia pela UFC, Universidade Federal do Ceará. A hidrogeologia, a especialidade dentro da geologia, justamente para águas, né? Que é o nosso foco aqui. É o homem da água. CEO da Prospectus Nordeste desde 2002, especialista em geofísica de prospecção. Então já ajudou muita gente, muito perfurador, muito cliente. É um prazer, Irabson, recebê-lo aqui, trazer para a gente compartilhar o teu conhecimento, tá ok? E desde já agradeço a você e também aos convidados outros geólogos que você nos indicou. Eu vejo que você tem muito conhecimento, muita amizade, e isso para a gente é muito importante ter esse tipo de parceria, Irabson. Seja bem-vindo. Olá, Emerson. Olá, Lourenço, colega Lourenço. É um prazer participar desse projeto de nível nacional, né? Não temos a pretensão de falar da geologia do Ceará em todos os aspectos, porque envolve muitas áreas de aplicação, a geologia. Apenas a gente vai se reportar à questão do potencial hídrico subterrâneo do nosso estado, né? Contribuir, obrigado pela confiança em contribuir um pouco nessa área. Ninguém tem pretensão acadêmica de didática, mas até porque somos do campo, somos da lida, e apenas passar um pouco da experiência que a gente já tem, 25 anos de graduado, 25 anos de lida no campo, né? Poder falar um pouco da vocação hidrogeológica do nosso estado. Obrigado por participar desse projeto. Que bacana, Irabson. Irabson, antes da gente começar aqui, eu quero agradecer aos patrocinadores que estão prestigiando o nosso evento aqui, né? EMAR, que trabalha com tubos de PVC geomecânico, tá? Gente, o pessoal faz uma confusão, geomecânico é da linha da Fortilite. A antiga Fortilite trabalhava, hoje a linha de PVC, tá? É chamada como PVC Gel, tá ok? Ainda ontem eu falei o quê? Se você trabalha com perfuração e utiliza tubos de PVC, você vai ter outra qualidade, tá ok? Fenile Brocas também está apoiando o nosso projeto. O Fenile, ele está hoje com uma promoção, tem um bônus de R$1.000 para broca de 9,7/8 e R$2.000 para brocas acima de 12 polegadas e 1/4, tá ok? Que chique. E a Sampla também, gente, está apoiando a gente também. A Sampla trabalha com mangueiras flexíveis para poços. Para quem ainda não conhece, com a alta do aço, a Sampla ela é uma excelente opção para quem ainda não conhece, tá? Instalação de bombas com mangueiras flexíveis, tá ok? Irabson, vamos lá. O Gustavo vai colocar a apresentação sua, então. E é bacana porque o Lourenço também, a gente vai fazer uma troca, não só da geologia, né? Mas também o que ela nos direciona sobre os poços do Ceará, como que o perfurador pode entender, né? A gente gostaria muito de aproveitar o seu conhecimento em geologia e em estudos geofísicos para dizer para a gente qual é o melhor caminho, tá ok? Posso contar contigo? Estamos aqui para colaborar com o que for preciso, viu, Emerson? Obviamente, sem saindo do geologuês e justamente indo para o seu público-alvo, né? É isso aí. Você poderia, Irabson, faz um breve resumo aqui da sua experiência, da onde que está a sua área foco de atuação, falar um pouco
dos estudos que você faz mesmo, disso daqui, fazer um abstrato desse trabalho seu, desses 25 anos que você disse, né? Da sua experiência. Bom, Lourenço, a gente está nesse tempo na geologia, né? Uma profissão fascinante. Temos colegas aí entrando, né? Pessoas do peso, como o doutor Fernando Feitosa, já está aí, estou vendo aí que ele está na audiência, dos melhores hidrogeólogos do Brasil, na minha opinião, o melhor, né? E, assim, a gente gosta muito do campo, gosta muito de atuar com geologia e já vivenciou muitas situações. Inclusive, nessa oportunidade, vou trazendo um dos cases que a gente vivenciou, né? Eu terminei geologia na UFC no ano de 1996. Tive na banca o doutor Fernando Feitosa, na época da graduação. Ele era funcionário da Fundação Cearense de Meteorologia aqui do estado do Ceará e mais professores da UFC, né? E logo em seguida eu entrei no mestrado, que eu gostaria, como eu sou do sertão, sou da região que menos chove no estado do Ceará. Também está aqui presente meu compadre Marcos Cidrão, que é geólogo, mora no sertão, mora lá em Tauá. Já vi que ele deu uma boa noite aqui. Quero dar um abraço para ele e para todos que estão assistindo aí, prestigiando. E eu queria trabalhar com a área de geologia aplicada, né? A geologia era aquela situação de você trabalhar especificamente com ciência, ou sair para academia, ir para pesquisa, mas você vai prestar serviço numa região como a nossa. A demanda maior, na minha cabeça, era água, né? Então, eu resolvi fazer o mestrado mais como tipo de especialização, não como mestrado para seguir carreira acadêmica. Então, fiz o mestrado com geofísica aplicada à prospecção de água. Fiz no estado vizinho, no estado de Pernambuco, minha área de pesquisa foi lá, e a gente conseguiu desvendar algumas situações que eram até tidas como totalmente sem invocação hídrica, até contribuir como uma alternativa para abastecimento de cidades de porte até de 30 mil habitantes, coisas do tipo. Ok? Maravilha. Às vezes a gente vai com esse foco de abastecimento, né? E a gente costuma colocar aqui também, né? Sobre isso, a própria locação de um poço, o próprio estudo geológico, a necessidade que a gente conversa muito isso daqui com todo perfurador, que ele coloca a necessidade e a importância dele ter um geólogo trabalhando junto com ele, para ele minimizar os riscos do cliente. Numa área crítica de água, que nem você está falando, aí é fundamental o trabalho que você executa, né? Então, baseado nisso daqui, vamos falar um pouco da macrogeologia do estado, como que a gente poderia dividir essas macroestruturas aqui? Pronto, a gente tem a apresentação, o Gustavo pode até iniciar a apresentação. Gostaria ainda antes agradecer a oportunidade de aproximar, de falar, uma oportunidade no canal desse porte, de aproximar a ciência do povo, né, num momento que a gente está vivendo, tão discreto da ciência, poder colaborar nesse sentido. Mas vamos lá, Gustavo, pode passar aí. Bom, aí já foi apresentado, né? Assim, eu quero caracterizar bem que a gente não tem pretensão de falar sobre a geologia do Ceará em todos os seus aspectos, né? Geologia é um complexo muito grande. Seria a geologia do Ceará voltado para o que o Lourenço já bem pontuou, né? Com relação ao potencial hidro-subterrâneo da região. Então, o Ceará, ele se situa-se no nordeste do Brasil, né? E nós temos aí, como bem visto aí no slide da direita, né? Nós temos aí o Ceará parece bem a cabeça de um marinheiro, onde tem a boina no seu litoral com o Oceano Atlântico, e ele tem os seus limites bem geológicos, características geológicas. Nós temos as bacias sedimentares bordejando todo o estado, né? O pescoço do marinheiro aí está a bacia do Araripe, onde se extrema a Chapada do Araripe, onde se extrema com Pernambuco, né? E a bacia do Parnaíba, que é no extremo oeste, extremando com Piauí, e a bacia Potiguar, e na Chapada do Apodi, extremando com o Rio Grande do Norte. Nós temos apenas uma pequena bacia interior, que é a bacia de Iguatu,
seria o complexo de bacias interiores do Rio do Peixe, onde tem a bacia de Souza, na Paraíba, e tem a bacia de Antônio Navarro. Aí no Ceará temos Lima Campos, Icó e bacia do Iguatu, né? São essas bacias sedimentares. 75% do estado, aí nessa cor salmão, cor rosa ou cor avermelhada, como queira, é de ambiente cristalino, né? Ambiente cristalino onde, hidrogeologicamente falando, a água está condicionada a uma porosidade secundária associada às fissuras no complexo rochoso. Tudo isso é controlado por reativação de nível crustal mais raso, né? Que atingiu e quebrou e gerou essas fraturas, gerou esse fraturamento nesse ambiente, né? Ok? Pode passar, Gustavo. Bom, como eu falei, né? O estado do Ceará está dentro da província Borborema. Seria, se desse para ele apontar aí o estado, Gustavo apontar, ele tem algum recurso aí, ou Emerson, que ele possa apontar o estado do Ceará, quer dizer? As bacias são aí essas cores em amarelo, né? As cores em amarelo. Essa bacia onde se amarela no extremo oeste, é a bacia do Parnaíba, onde se chama com Piauí, né? A região de dobramento, onde foi extremamente sujeita a tectonismo brasiliano, que foi há 570 milhões de anos atrás, onde teve vulcanismos, onde teve intrusão de rochas magmáticas e toda uma estruturação tectônica, que seria essa área de cristalino, que é do amplo domínio da província Borborema, bem diferente do que foi o Jonas, né, se não me engano, o geólogo que apresentou da Bahia, também apresentou na área da Bahia, onde tem regiões de crátons, né? Não, nós temos uma região de extremo dobramento, que essas regiões foram atingidas em nível crustal mais raso, causando as estruturas ruptas, onde teve rompimento, onde teve quebradura, e onde tem essa estrutura secundária que é capaz de armazenar água, tá? Ok? Pode passar. Não tem como falar na nossa região sem citar a questão climática, né? Nós estamos na região semiárida. O estado do Ceará é o único estado que está 100% situado na região semiárida, né? O nosso semiárido, então essa peculiaridade do nosso estado, ele gera uma situação climática e geológica bem peculiar, bem específica. Você tem uma região de ambiente cristalino, né? Que a água está condicionada a esses fatores que eu já falei, e nós temos a questão climática associada a um clima semiárido. O clima semiárido tem uma extrema importância porque nós temos uma população de 22 milhões de habitantes em todo esse trecho do semiárido, que é esse limite vermelho, né, que engloba todo o estado do Ceará, parte dos estados dos outros estados do Nordeste, menos o Maranhão, e até o norte de Minas Gerais, né, também. Então, nessa região, chove abaixo de 800 milímetros por ano, tem regiões que chove até menos. O meu Itauá, onde está bem branco ali, essa região onde está mais claro, chove menos de 600 milímetros por ano, sendo que num período de uma década, nós temos apenas 3 anos com chuvas dentro da normalidade, né? Então, essa característica é importante porque temos regiões produtivas, é uma maior concentração de população rural do Brasil, é o nosso semiárido, e a água subterrânea surge como uma alternativa extremamente importante para mitigar essa questão do abastecimento de água em diversos usos, né? Tá? E o que posso considerar também é que, em função disso, a gente tem uma característica importante, que é o teor de sais nas águas, que normalmente são águas de salinidade mais elevada. E o estado do Ceará tem uma importância nisso, em função dessa questão que eu falei, do percentual de 75% ser nesse ambiente cristalino e totalmente em região semiárida. O Irab, só dentro dessa salinização das águas que você colocou, essa salinização, ela está no cristalino ou elas são em função das bordas das bacias sedimentares? Não, normalmente em região de cristalino.
nos ambientes sedimentares associados aos arenitos, a água geralmente são águas de boa qualidade. Nós temos níveis, regiões aluvionares que apresentam teor de sais mais elevados, mas isso são condições mais específicas, né, onde condiciona essa situação. Mas, no geral, é relacionado ao ambiente cristalino. Nos arenitos, a água normalmente são águas de boa qualidade. Vou ter a oportunidade de falar logo mais sobre as bacias sedimentares. Sim, a própria salinização que você está falando, qual é a origem dessa salinização para esse cristalino? Bom, a questão da evapotranspiração, nós temos a taxa de precipitação muito baixa, a evaporação é muito elevada, né? Então, isso vai condicionando mais precipitação de sais em superfície, obviamente com as chuvas isso vai infiltrar, né? Isso que justifica principalmente o alto teor de cloreto e o alto teor de sódio, mas também o tempo de residência da água no próprio sistema fraturado, em contato com os minerais das rochas, vai dissolvendo os sais dos elementos constituídos das rochas e vai se enriquecendo também em sais, né? São essas duas características em geral, né? Obviamente que legal. É importante conhecer hidrogeologicamente cada região para poder definir qual é o tipo de característica, né? Você tem situações bem interessantes, assim, bem específicas. Legal. Ô, Herabson, tem uma pergunta aqui do Vitor. Ele quer saber se a geologia tem uma escala, exemplo de terra, argila, areia, água, rocha, entendeu? Eu acredito que na apresentação isso vai ficar mais claro no estratigráfico, quando você falar, né? Sim, sim. O Vitor, uma pergunta interessante, mas eu acho que pelo que eu entendi, aqui no estado do Ceará, nós temos solos litólicos, né, solos bem rasos, e a rocha é praticamente aflorante, né? As argilas e os sedimentos estão condicionados às coberturas aluvionares dos cursos d'água mais importantes, principalmente, no nosso caso, o rio Jaguaribe, e as bacias sedimentares, né? Ok? Bacana. Legal. Acho que a gente pode continuar a apresentação, né? Pois não? Continuar a apresentação. O próximo slide. Pode passar, Gustavo. Bom, não tem como falar de hidrogeologia sem mostrar as formas de ocorrência de água subterrânea, né? Nós temos os aquíferos livres, está mostrando aí, que é um aquífero poroso, né? Esse slide aí mostra bem raso, nesse trecho raso, onde a água está condicionada aos poros do material sedimentar, né? Principalmente os arenitos, são os granulares, os clásticos. E as formações kársticas, formações calcárias, que a água está condicionada às cavernas, os trechos de dissolução, a água vai infiltrar para esse trecho e vai percolar e tem condição de ceder a água nesse ambiente. E a região fraturada, que são as fraturas no ambiente cristalino, associada a essas estruturas rúpteis, são fraturas, falhas e juntas, né? Então, é importante ter bem esses aquíferos na cabeça, né? São os aquíferos porosos, os aquíferos clásticos e os aquíferos fissurais, associados ao cristalino, né? Pode passar, Gustavo. Gustavo, tinha um slide das bacias sedimentares que era até antes desse. Eu queria esse seria foco mais com relação ao cristalino, mas eu coloquei a estratigrafia das bacias sedimentares para explicar qual é o tipo de ambiente, como é que no estado a gente tem aquelas áreas de sedimento, onde eu tenho a condição de captação de água nesse ambiente. Então, esse outro slide, não sei se está posterior a esse. Não, acho que não. Já está. Seria anterior. Foi o que eu mandei por último. Aquele último slide, Gustavo.
Só um minutinho só, Irabson. Oi, Irabson, o perfurador, quando ele vai trabalhar numa determinada região, você consegue dar para ele, é isso aí, você consegue passar para ele esse tipo de condição geológica que ele vai encontrar. Por exemplo, ele te dá uma localização, o perfurador te mandou uma geolocalização, tá ok? Você consegue dar essa realidade para ele, de qual material que ele vai perfurar, porque assim, a grande dificuldade do perfurador é ele se preparar com o projeto, né? Entendeu? Você dá esse tipo de consultoria? Pronto, hoje a gente tem acesso a essas ferramentas já referenciadas, ou qualquer, eu costumo dizer que quando a gente começou na graduação, tinha que recorrer a mapas em nanquim, né, Lourenço? E aí pegar uma fotografia aérea, se debruçar, e não tinha jeito, tinha que ir no campo. Hoje, eu costumo dizer que qualquer menino velho com discernimento, ele consegue se debruçar e basta ter um pouquinho de visão espacial, mas privilegiada para poder ter acesso a essas ferramentas e se localizar e ter uma sensibilidade para isso. Sim, a gente recebendo uma coordenada, por exemplo, uma localização, o cara manda um WhatsApp, minha localização é essa, doutor, como é que é aqui? Eu disse, rapaz, aí tem jeito, aí tem que pesquisar, ver se fratura. Então, aqui, rapaz, aqui tem um corpo aluvional interessante, você precisa fazer poço raso, tá? Não, aí a bacia sedimentar, aí só está água com 400 metros de profundidade. Tudo isso a gente tem esse tipo de informação, né? Em função das bases cartográficas que a gente tem, né? Entendi. E isso é muito importante para o perfurador, ele ter uma previsão de projeto, não só de projeto, mas saber também como que ele vai basear a cobrança dele, dos serviços, né? Exatamente. Para ele saber se ele tem a estrutura devida para atuar naquele ambiente, né? Primeiro, né? Sim. Poxa, tem ambiente aqui que você já sabe que você pode ter um ambiente bem específico, que apesar de ser um arenito, a água está condicionada mais o comportamento hidrogeológico é praticamente de cristalino. A água está mais condicionada onde o arenito está bem fraturado. Então, esse tipo de ambiente que vai dar água com 160, 150 metros de profundidade, às vezes, pelo fraturamento, você tem que trabalhar com 2 compressores. Né? Então, já tem que estar munido nisso. Opa, pode ser que eu tenha que usar um outro compressor. Não posso deixar de atender o cliente, né? Então, é importante saber qual é o tipo de ambiente que vai se deparar, como é que eu vou jogar, né? Se o campo tem geado, o campo está seco, se é em altitude, se é em baixa altitude, né? Então, esse tipo de informação é importantíssimo para você conduzir todo um ferramental, decidir qual é o projeto para atuar naquela região, né? Então, esse slide aí, não sei se está bem legal, esse próximo aí, que é das bacias, é exatamente esse aí que ele mostrou, o Gustavo mostrou, né? Isso, esse? Pronto. Eu não sei, vocês estão vendo, dá para ver legal, dá para ver bem? Sim, sim. Sim, dá para ver. Pronto. Aqui são as bacias que eu mostrei, né? Posso até voltar no mapa geológico do estado. Essa da Bacia Potiguar seria onde, no extremo leste, onde extrema com o Rio Grande do Norte e o norte da Paraíba, ali, certo? O extremo noroeste da Paraíba. Então, como a gente está na borda das bacias sedimentares aqui no estado do Ceará, são todas essas unidades geológicas, litológicas, que ocorrem no nosso estado. Eu não tenho como apontar aqui, porque vocês que estão exibindo, né? Mas aqui, ó, aqui no Ceará, por exemplo, a sequência da Bacia Potiguar, onde é bastante conhecida porque é uma região que capta petróleo, né? Que a Petrobras tem unidade de captação, né? Então, aqui no estado do Ceará, nós apenas temos a formação Açu superior, que é no supergrupo Apodi, esse passo central, dá para ver na coluna geológica, né? E o Jandaíra, que é um calcário. Então, você tem, por exemplo, tinha uma produtora de fruticultura que há 20 anos atrás, 25 anos atrás, eu posso dizer o nome, que nem existe mais, que é a Del Monte, ela produzia fruta ali, tinha área de exploração, captando água só do calcário, com 40 metros de profundidade. Tá? Então, esses poços eram feitos com percussora, com rotativo, sistema rotativo,
e 40 metros de profundidade captavam água ali de em torno de 20, 30 mil litros por hora, né? Obviamente, como são sistemas cársticos, essa água é muito sazonal, condicionada extremamente a esse ambiente. Então, nessa profundidade, os poços foram perdendo vazão a ponto de, poucos anos depois, estar produzindo 2, 3 mil litros por hora, tá? Então, hoje ainda produzem, tem região que produz, lá tem, inclusive tem um projeto hoje de produzir trigo no Ceará, que é justamente nessa área, na Chapada do Apodi, chamando com o Rio Grande do Norte, limita o Rio Jaguaribe, no estado do Ceará, e vai até o Rio Grande do Norte. Então, aí pega a água na formação Açu, que é o arenito Açu superior, tá? Então, quando ele pega o arenito Açu inferior, essa água já é mais salinizada. O arenito superior é uma água de melhor qualidade. Então, você tem já poços de 160 metros de profundidade, 180, 200 metros de profundidade, no arenito Açu produzindo 70 mil litros por hora. Seria, se você voltar um pouquinho, Gustavo, só para situar bem, para todo mundo entender. Voltei, Gustavo, um pouquinho. Volta. Até o mapa do estado do Ceará, Jola. Esse aí, pronto. Seja esse extremo leste aqui, na Chapada do Apodi. Ok? Tá? Aí, que é extremando com o Rio Grande do Norte, ok? Pronto, pode ir para lá, Gustavo. Para a coluna estratigráfica. O anterior, é isso. Isso, pronto. Aí, pronto. Agora vamos para o extremo oeste do estado, né? Que é a Bacia do Parnaíba. Como eu falei, todas essas sequências da Bacia do Parnaíba, que envolve toda a chamada Bacia do Meio Norte, vai do Ceará até todo o estado do Maranhão, pega o Piauí. Quando você tiver a oportunidade, o geólogo, colega que for falar do Piauí, falar do Maranhão, ele vai se debruçar bastante sobre todas essas unidades. Porque, na verdade, aqui no Ceará, nós temos só a formação Serra Grande, o Grupo Serra Grande, que é a formação basal dessa unidade. É interessantíssima essa região. Nós estamos na verdade, na zona de recarga desse sistema, né? Deixa que nós estamos onde está recarregando o sistema. Aqui é extremamente litificado o arenito, como eu falei, ele tem um comportamento hidrogeológico praticamente de cristalino. Nós temos que procurar zonas fraturadas no arenito para ele produzir melhor, né? Mas temos hoje nessa região, no município de Tianguá, Ubajara, uns produtores de tomate, produtores de acerola, de flores. Nós somos, no Ceará, um grande exportador de flor no Brasil, né? Produzindo a partir de água de poço, nesse ambiente, nesse arenito, tá? Então, esse arenito é o mesmo Serra Grande, a formação Serra Grande, a formação basal da bacia do Parnaíba, que vai lá para o Gurgueia, que tem os poços da CPRM, que o Fernando conhece muito bem, que foi trabalhando nesse projeto desde... E que lá no Gurgueia os poços jorram 25, 40 metros de altura, né? Ô, Irabson, só uma pergunta. Você estava falando desse arenito, que é o arenito que você está pegando, que ele é basal, e que vocês acabam pegando a água do arenito fraturado, né? Isso. Associando esse daqui a esse arenito fraturado, que é uma coisa que às vezes o próprio perfurador ele faz associação, fala, o arenito ele fura com rotativa, o cristalino, ou o granito, ou o gneiss, ou uma rocha metamórfica, ele vai furar com o martelo. E aí esse tipo de arenito, às vezes, ou ele está cozido, né, pela zona de contato, ou zona de deformação, e você acaba furando ele com o próprio martelo, né? Qual é o tipo de equipamento que você acaba furando esse arenito que você fala que ele está fraturado? Importantíssima a sua colocação, o Lourenço. Aqui todo mundo perfura usando o sistema de ar, sistema rotopneumático, sim. Como eu falei, né? Muitas vezes o perfurador tem que ir já pensando em usar 2 compressores nesse tipo de ambiente para poder... mas, assim, apesar de você usar sistema rotopneumático, ele tem níveis caulínicos, níveis que produzem material fino e níveis extremamente fraturados, que o poço recomenda ser todo revestido, tá? Eles têm que ser uma manobra muito rápida para, apesar de usar o sistema rotopneumático, aqui, eu acho que praticamente 100% dos poços aqui perfurados nesse ambiente são perfurados com rotopneumático. Tem, inclusive, empresas de perfuração lá na região bastante produtora, certo? Tem um clima bem diferenciado por conta da altitude e
chove mais do que o restante do sertão do estado, né? Ok? Importantíssima essa tua colocação, Lourenço. Entendeu? Então, é o seguinte, a bacia do Parnaíba, ela tem toda uma importância hidrogeológica, né? Que no Piauí, você capta água das formações mais superiores, mas aqui no Ceará só ocorre a formação Serra Grande, ok? Posso passar para a bacia do Araripe? Sim, bora. Pronto, a bacia do Araripe já é o limite sul do nosso estado, né? Não é lá mesmo, né? Pronto. Seria essa coluna aqui, mais na direita, né? Já a bacia do Araripe, não. Nós temos todas as sequências representadas no nosso estado. Apesar de ser na extrema, com o Pernambuco, né? Nós temos todas essas unidades sedimentares, inclusive essa basal aqui, a formação Cariri. Pra você ter ideia, essa formação Cariri, que é a formação basal aqui da bacia da Chapada da bacia do Araripe, ela é correlata ao que eu falei da formação Serra Grande na bacia do Parnaíba, que é correlata à formação Tacaratu, na bacia do Jatobá, lá no Pernambuco. São arenitos devonianos que são correlatos, que justamente tem essa característica de produzir mais onde ele é mais fraturado, né? Aí nós temos aqui na base a formação Brejo Santo, que é um argilito, a formação Missão Velha, que aqui está Missão Vermelha, está errado, viu? É formação Missão Velha, é o nome de uma cidade, inclusive, no Ceará. E a formação Barbalha, a formação Crato, e até a formação superior, que é a formação Exu, né? O arenito Exu. Então, Exu é um arenito, essa formação Araripina é um argilito, e entra na formação Santana, que a formação Santana seria esses calcários, onde tem diversas ocorrências de fósseis bem exóticos aqui, que tem específicos aqui da região, né? Então, essa formação Missão Velha, ela, inclusive, abastece cidades de grande porte, Juazeiro do Norte, que vocês conhecem, né? Crato e Barbalha são cidades que extremam com Pernambuco, são cidades, a região com mais de 300 mil habitantes, ali juntando esses polos urbanos, abastecidos 100% por água subterrânea. A CAGES, que é a Companhia de Água e Esgoto do Estado do Ceará, abastece essas cidades exclusivamente 100% com água subterrânea, a partir dessa formação sedimentar. Tem uma extrema importância. Vale até citar aqui que seria uma região para ter um estudo mais rebuscado. A Companhia de Gestão de Recursos Hídricos já fez com a Universidade Federal de Pernambuco, com a Universidade Federal do Ceará também, em parceria, e com outros órgãos particulares, órgãos privados, empresas técnicas, inclusive de São Paulo também, já vem estudando, o próprio DNPM estudava essa região, tem bem caracterizada essa região, em função da importância hidrogeológica que tem. E muito lamentável que não tenha muito proteção com relação à vulnerabilidade do meio, porque você tem poços ali abastecendo praticamente no aquífero livre e que não tem uma proteção. Uma cidade como Juazeiro do Norte, por exemplo, tinha que ter o saneamento básico 100%, o esgoto, sistema de esgoto totalmente 100% captado, né, para evitar a contaminação desses sistemas, né? Aí sim, Lourenço, essa região só se perfura com o sistema rotativo, exclusivamente com o sistema rotativo, ou com o sistema repercussivo, né? É isso que você está falando da própria vulnerabilidade do aquífero. Se você está no sistema rotativo, você está mostrando que suas rochas são extremamente porosas, que você está com o aquífero livre, e aí a técnica mesmo de perfuração, a falta, às vezes, de um projeto adequado, ele acaba deixando de fazer a própria proteção sanitária do poço, que vai ser um elemento que não vai deixar contribuir a própria contaminação superior, ele entrar no poço. Então, às vezes, na maioria das vezes, a falta de isolamento sanitário ou de um projeto adequado de quanto tem que fazer esse isolamento
A gente costuma dizer que você pega um aquífero livre desse e com áreas contaminadas em cima, na perfuração do poço você gera como se fosse uma fístula na formação, e você coloca em contato a parte superior com a inferior, e a própria perfuração acaba contaminando o poço, né? Ou propiciando um caminho para a contaminação fazer, né? E aí entra em outros elementos que você estava colocando, sobre aquele do próprio relevo kárstico lá, onde que você tinha vazões até de 30, 40, e as vazões caíram para 2 metros cúbicos, 3 metros cúbicos, até dos questionamentos que a gente acaba fazendo. Se esses poços, eles são avaliados em função da recarga, né? Porque já aconteceu aqui da gente furar poço em relevo kárstico, de ter vazão de 80 metros cúbicos por hora, e a vazão recomendada em função da recarga ser de 2.000, 2.500 litros. Ele poderia explorar 80, você explora 80, não sabe quanto tempo, né? E aí você gera uma superexploração justamente pela amarração desse daqui. Como que são essas avaliações? O pessoal costuma fazer uma avaliação hidráulica dos poços para conseguir esse equilíbrio hidráulico entre aquilo que você tira e ainda a recarga ser baixa do jeito que você coloca, né? Nessa região, os poços chegam até 200 metros cúbicos por hora. Tem poços na formação batateira, que é uma formação que ocorre no Crato, com poços acima de 200 metros por hora, tá? Abastecendo as cidades ali, né? A COGÉ, eu tenho conhecimento que eles têm, inclusive, poços sendo junto com a CPRM, que é o Serviço Geológico do Brasil, poços com instalação de rede de monitoramento online, né, para estudar o rebaixamento aquífero e ter uma noção sobre essa situação. Maravilha. Entendi. Ô, Irabson, existem casos, você tem relatos de poços que já têm contaminação por conta dessa exposição? Sim, eu acho muito mais até da questão sanitária do poço em si, da obra sanitária do poço em si, mas em função do todo o esgotamento urbano não ser totalmente captado, certo? E tem casos absurdos, a ponto de a cidade, como Juazeiro do Norte, ter toda a estrutura da CAGES para captar o esgotamento urbano, residencial e industrial, mas simplesmente o Poder Judiciário entende que o usuário não tem a obrigação de captar de ligar no sistema. Tá? Tem coisa desse tipo. No entanto, o maior risco é nesse sentido. Tem o Riacho dos Macacos, que corta a cidade de Juazeiro do Norte, que tem poços que já foram abandonados, a CAGES deixou de captar porque o nível de nitrato era altíssimo. Com certeza, nitrogênio amoniacal e outros contaminantes, né? A profundidade média desses poços nessa região, que você está falando que sofre uma interferência muito grande com essa parte de falta de vamos lá, de saneamento da parte superior, da parte de saneamento mesmo da cidade, né? Que ela acaba contribuindo na contaminação desses aquíferos. Esses são para aquíferos rasos, então, poços de 30, 40, 50 metros? Ou até poços mais profundos, não, eles já estão contaminados? São mais profundos, porque é bem homogêneo o aquífero lá. Poços com 100 metros de profundidade lá. E eles já estão com contaminação, com nitratos e tal? Sim, nessas regiões específicas do Riacho do Macaco, tem poços que foram abandonados já, em função dessa situação. Nossa, realmente. Por isso que a importância do perfurador, daquele que vai furar um poço novo, ele saber já, através desse balizamento de um geólogo, para fazer o projeto correto, como que ele vai, que atenda às normas, e além de atender às normas, que ele conheça a especificidade dessa área de contaminação, para ele não piorar a situação quando ela já é ruim. Então, às vezes, ele fura simplesmente para furar, sem auxílio do geólogo, o projeto está inadequado, e aí ele acaba piorando. A gente coloca muito isso, a importância dele estar balizado e ancorado com o geólogo, acompanhando tanto o projeto quanto a obra, e quanto acompanhamento dessa obra aqui, né? Exatamente, Lourenço. Inclusive,
tem que citar que o poço tem que obedecer às normas da BNT, a 12.244, que você conhece muito bem, de 2006, né? E, principalmente nessa região de maior vulnerabilidade, aqui somente se perfura com outorga da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos, né? Então, eles têm esse tipo de licenciamento antes de perfurar os poços, né? Já tem o cadastro dos poços existentes, e tanto para monitorar a questão de qualidade e quantidade, os novos poços sempre obedecem a essa legislação, né? Quando é poço para água mineral, aí é mais complexo ainda, porque lá a água é de boa qualidade, né? Então, tem muitas áreas requeridas para pesquisa para água mineral. Aí tem a portaria 374 de 2009, que aí precisa realmente ter mais controle sobre essas questões. Mas, Irabson, se fosse ver, a gente teria que ter todo o padrão de poço, teria que ser 374, né? Teria que ser para água mineral, porque não é para consumo humano. Que confusão é essa, né, meu? Se cumprisse pelo menos a 12.244, já seria de extrema valia, né? E o controle do Estado, né? Nós temos aí presente a doutora, acabou de falar, a doutora Zulene, que é a gerente de estudos e projetos da Companhia de Gestão de Recursos Hídricos. Ela citou aí que, além dos nitrogenados que eu falei, também tem metal pesado que eles monitoram, né? E já tem ocorrência de metal pesado, aí é mais sério, né? Oi, Irabson, é legal que o espaço aqui, nós temos aqui geólogos, perfuradores, e também tem muitas pessoas que querem perfurar um poço, e é bom que eles escutem o que a gente está colocando aqui, porque contratar um poço, quais são os riscos que o cliente vai contratar quando ele acaba contratando uma empresa que desconhece, né, essas normas. Ele pode estar querendo investir na saúde dele, num poço para ter saúde, ele pode estar provocando um problema para a família dele, né? Então, acho bacana esse tipo de debate, não só para perfurador, né? Mas também para conscientizar todo mundo que quando você vai perfurar, existe uma responsabilidade enorme sobre a construção do poço, né? Nós temos uma escola hoje que se chama a Escola do Perfurador, que é o método perfurador de sucesso, né? Que eu recomendo para perfuradores que já estão na caminhada, já conhecem sobre a perfuração, mas basta aprimorar, né, essa técnica de como enquadrar o projeto dentro da norma. E é tão simples, né? É tão simples. Depois que ele fala, poxa, mas se eu soubesse que era isso, eu teria feito há muito tempo. Já escutei isso várias vezes, né? Então, é só você que é perfurador dar atenção devida, né? Porque você, além de estar preservando o meio ambiente, você também vai conseguir demonstrar para o seu cliente um diferencial que não deveria ser um diferencial, né? Deveria ser uma obrigação de uma norma construtiva, né? Que a gente tem aí há muitos anos falando, debatendo sobre isso, né? E bacana. Mas tranquilo, gente. Olha, foi muito bacana você falar dessas contaminações pontuais. Eu acho que isso é uma coisa, né, Lourenço? Que a gente deve bater aqui. Os geólogos devem trazer. Muito bacana isso que você está fazendo, porque o pessoal tem que entender que existem riscos e que a gente está falando, né, de saúde pública, de uma coisa tão importante, né? Que se você trabalha com perfuração, você tem que entender e levar isso a sério, tá ok? Para quê? Porque isso é para os seus netos, é para as próximas gerações. Daqui a pouco a gente não tem mais água para explorar e a gente vai estar vivendo uma situação mais complicada do que nós estamos vivendo, uma pandemia, imagina, sem ter água potável, não é verdade? Então, muito obrigado, Irabson, por... Dentro dessa linha que o Emerson está colocando, da importância, você vê, Irabson, a gente vê a ABAS, a Associação Brasileira de Águas Subterrâneas, associações de geólogos, ou associações das próprios meios das concessionárias, a importância que eles ficam de buscar meios de fiscalização para o pequeno perfurador que não atende normas, que não entende um projeto adequado. Assim, eu venho já há muitos anos vendo isso daqui dentro do próprio CREA, né? Ele buscando sobre como que ele vai fazer o pequeno perfurador ou aquele cara que não atende essas normas. A gente pretende, é lógico, é passinho de formiga, né, Emerson? Mas com esse trabalho,
mostrar para aquele que talvez não teve acesso a uma ABAS, não teve acesso a um CREA, mas mostrar para ele qual é a importância dele estar bem assessorado, tanto na área de projeto, quanto na área de geologia, e o compromisso que ele tem na hora de furar, que ele não simplesmente está fazendo um buraco, ele está fazendo uma obra civil que tem responsabilidade hoje e no futuro para os filhos dele. É um passinho de formiga, mas é o que a gente pretende, né, Emerson? É isso aí, estamos juntos. Mas, assim, o Lourenço, usando as palavras do Emerson, tem situações que é obrigação. A ABAS é uma entidade que é uma entidade temática que quem quiser se associar pode ou não se associar no sentido de congregar e de tratar tematicamente sobre as águas subterrâneas, né? Mas o CREA não. O CREA é um órgão normativo, um órgão que define as atribuições e habilitações para aquela atividade. O poço é uma obra de engenharia geológica. Então, ele tem, por obrigação, que não é nem questão de trabalho formiguinha, por obrigação, ter um profissional habilitado para aquela questão. Não é só o geólogo. O engenheiro de Minas também é habilitado para responder por uma empresa de perfuração. Então, toda essa situação, quem vai ganhar é o usuário em si, a sociedade. Porque o CREA, na verdade, ele serve para fiscalizar o profissional, né? E proteger a sociedade, em prol da sociedade, certo? Então, eu posso, nós podemos, nós aqui, você e Emerson, a gente pode botar uma farmácia? A gente não pode, como investidor, abrir uma farmácia? Para isso, eu vou normatizar junto lá o conselho de farmácia, né, da minha empresa, e contratar um farmacêutico, é um profissional habilitado para tal. Isso é uma obrigação, como o Emerson bem falou, né? Sim. E quem vai ganhar é a sociedade, né? E o meio ambiente. Perfeito. Legal, vamos para frente? Vamos para frente? Vamos. Bom, eu acho que ficou legal a questão dos sedimentos. Se vocês quiserem ainda pontuar alguma situação, nosso estado, a vocação mais importante e em função da maior condição, 75% do estado ser cristalino, né? A água está condicionada a essas porosidades secundárias, como eu já falei. E aí essa figurinha mostra bem aí, ó. Então, um poço seco, né, onde no cristalino não atingiu fratura nenhuma, né? Inclusive ele aqui, esse poço mais da esquerda aí, que está à esquerda do curso d'água superficial, ó, você vê que ele não atingiu fenda nenhuma no cristalino, apesar de ser mais profundo, né? Com relação a esse poço mais próximo à direita do curso d'água superficial, né? Pegou uma zona extensa de fraturamento, inclusive com condições de recarga do sistema superficial. Seria a ombreira direita do curso d'água. Então, já seria um poço de alta vazão. E aí, esse poço mais no extremo aqui da área, seria um poço de baixa vazão, um poço de menor vazão, que pegou uma fratura de menor porte. Então, esse ambiente heterogêneo, que a água está condicionada a essas condições, que é o osso, né? É o osso para perfuração, é o que maior representa a nossa região do estado do Ceará. Ou seja, 75% de região cristalina, onde a rocha é praticamente a flora, né? Só queria pontuar uma situação, já que eu vi aqui o curso d'água, superficial, que a gente tem aqui, falei da região sedimentares, das bacias sedimentares, mas aliada aos cursos d'água superficial, principalmente ao rio Jaguaribe, nós temos os aluviões, os trechos aluvionários, isso é importantíssimo citar, o Emerson, você que é vibrador com perfuração. Cara, eu acho que é um dos mais vibradores com perfuração que eu conheço no Brasil. Né? Obrigado. Fora isso, eu acho que só fala de churrasco no domingo, né, Emerson? Sim, o resto dos dias é perfuração. Mas, então, nesse tipo de ambiente deposicional, deposita-se os sedimentos aluvionários, que são percolados pelos cursos d'água superficial. Então, o aluvião do rio Jaguaribe aqui, nós temos aluvião que chega até 40 metros de profundidade, tá?
mas é uma região extremamente heterogênea também. Ele percolou horizontalmente, depositando finos e material grosseiro, né? Então, em função da calha superficial. Então, hoje, você tem poços com 30 metros de profundidade, produzindo 100 mil litros por hora, 100 metros cúbicos por hora, abastecendo tanques de camarão, culturas como hidrófilas, como arroz. Então, toda a região onde tem o açude de Castanhão hoje vai receber água do sistema do São Francisco, né? Do Rio São Francisco, que está da interligação do sistema de São Francisco, que é o maior reservatório, um dos maiores do Brasil, que é o açude de Castanhão, chega a 6 bilhões de metros cúbicos, e a jusante do açude de Castanhão são mais de 100 quilômetros de extensão até a foz no litoral do Ceará, em Aracati e Fortim. Então, nesse trecho, você tem essa planície aluvional de extrema importância. Inclusive, vou citar que a Companhia de Gestão de Recursos Hídricos está realizando um estudo quantitativo dessa região, tá? De forma a conhecer bem, monitorar bem todos esses poços, todas essas águas. É uma região que tem um problema sério de ferro. Então, toda essa situação tem que ser conhecida do perfurador. Então, lá tem problema de ferro. Quando regiões têm problema de ferro, você não pode rebaixar muito o aquífero, né? O topo da captação dos filtros você não pode transformar do regime laminar para um regime turbulento, que você vai entrar no sistema e vai precipitar ferro, né? Você tem ferro, a maioria dos poços são inadequados para beber em função do ferro total, né? Também tem manganês, alumínio, tá? Mas abastece principalmente, tem empreendimentos enormes de camarão, de carcinicultura, tá? É uma região de extrema importância no estado. Ok? Então, vamos voltar para o cristalino, né? Que é a maior abrangência do estado, que aí o perfurador vai conhecer sobre a vocação do estado aí. No cristalino, o que é que eu vou pontuar agora? O mais importante já não é a perfuração. A gente falou dos sedimentos, onde o mais importante é a perfuração. Você conhecer o ambiente, né? E o mais importante é o sistema que você vai utilizar lá, naquele ambiente. Mas no cristalino, o mais importante já é a prospecção, a locação do poço, indicar o ponto, indicar qual é o tipo de prospecção. Então, eu vou me ater agora quais são as técnicas de prospecção para esse tipo de ambiente que a gente atua aqui. Então, no cristalino, então, o sistema é o roto pneumático, né? O mais utilizado. Você perfura um poço com 4, 5 horas de... Tem empresas hoje que perfuram 2 poços no dia, se for muito próximo, né? 60, 70 metros de profundidade, que são a maioria dos poços aqui no estado, tá? Então, mas o mais importante é a prospecção. Então, eu vou me ater agora a falar sobre a metodologia de prospecção em função de todas essas características, né? Da maior abrangência do estado desse tipo de ambiente e a maior importância para esse tipo de ambiente, que seria a alocação do poço. Tá? Então, vamos passar, Gustavo. Então, a metodologia aplicada na prospecção de água subterrânea nesse tipo de ambiente, a gente, inicialmente, é importante ter acesso às imagens da área, né? Toda a parte da geologia, né? A fotointerpretação, para a gente fazer uma análise superficial, análise do tipo principalmente associada às estruturas rúpteis, né? Onde a rocha está quebrada, onde tem condição de armazenar água desse tipo de ambiente, né? É importantíssimo você conhecer o tipo de litologia que está associado a esse ambiente, né? E, para isso, você define qual é o levantamento mais adequado a se utilizar, né? Para detecção, os exames indiretos, que são os estudos geofísicos, tá ok? Eu trabalho sempre aqui integrando os métodos eletromagnéticos, são a radiografia de ondas VLF, associada à tomografia geoelétrica. O Lauriston aí está se comprometendo aí. Eu vi ele falando. A gente vai vendo, pessoal. Lauriston, um grande geólogo tem aqui, tá falando que vai reativar abas no Ceará. Aí, ele está se comprometendo aqui. Vamos cobrar dele, viu? Obrigado, Lauriston. Vamos, pode passar, Gustavo.
Bom, eu falei da fotogeologia. É um exemplo. Eu estou falando do Ceará e estou usando um exemplo lá do Pernambuco. Eu trabalho bastante no Pernambuco, né? Eu fiz o mestrado lá e aí a gente tem muito contato lá. Então, isso aí é um exemplo de uma fotointerpretação, onde você define todos os lineamentos, são as estruturas dúcteis, né, que não são favoráveis para a água, e as estruturas rúpteis, que são as fraturas, onde seriam os alvos para a prospecção. Tanto essa foto aqui, mais no canto direito aqui de baixo, é uma foto de 1 para 70 mil, uma foto de escala regional, e essa foto aqui que está com a legenda, com as escalas, é uma foto de 1 para 10 mil, de escala local. Né? Isso aqui é um exemplo lá da aldeia Brejinho, lá no sertão de Pernambuco. Okay? Pode passar. Pronto, aí mostrando aí, superficialmente, as fraturas, né? Onde a gente tem toda a direção do fraturamento aberto, e onde já superficialmente, é o que eu costumo dizer, quem loca o poço é a bota, que é o primeiro passo, é você andar no terreno e ter esse conhecimento, né, superficial. Pode passar. Aí, um sistema de pares conjugados, né? Você vê aqui fraturamento em 2 direções, onde você pega isso superficialmente, onde você pega a região de cruzamento, são as melhores condições para abastecimento d'água. Você teve próximas zonas de cisalhamento, que é importantíssimo o geólogo conhecer a macroestrutural, próximo às regiões de cisalhamento, onde teve reativação do nível crustal superior, mais raso, né? Onde provocou estruturas cataclásticas, onde teve um alto basculamento e tanto teve direções destal como sinistral, reativação de destal e sinistral, você tem essas condições de cruzamento, de fraturamento. São as melhores condições para abastecimento, para captação de água em ambiente cristalino. Né? Pode passar, Gustavo. Aí, aqui é uma foto no campo. Se eu não me engano, essa foto foi lá em Crateús, no Ceará, com um tomógrafo aí, realizando atividade de campo, e já com notebookzinho no campo, e já registrando as resistividades e calculando. Eu estou injetando corrente elétrica, né? Para quem não conhece, esse é um método de eletroresistividade, um método geoelétrico, está fazendo um caminhamento elétrico, onde eu tenho a resistividade, eu tenho a intensidade de corrente elétrica que eu estou injetando, e eu estou recebendo a diferença de potencial, né? Que é inversamente proporcional ao que eu estou injetando. Então, a resistividade ela é calculada em função disso. Para a fratura, onde está mais condutivo, seria onde tem a presença de fraturamento. O material está mais condutivo, né? Ok? Vai passar. Esse é o método que a gente trabalha integrado, o método eletromagnético VLF. Esse é um radioreceptor. Esse receptor a gente sintoniza com a estação da Marinha Americana, normalmente aqui. Tem outra estação também, que é da Marinha Francesa. Que esse radioreceptor, ele consegue detectar lineamentos perpendiculares ao meu caminhamento, certo? Então, esse lineamento, a onda primária, ela gera, ao passar pelo corpo condutivo, no caso a fratura saturada com água ou com argila, gera um campo eletromagnético secundário. Esse equipamento detecta com precisão esse ruído causado por esse corpo linear condutivo. A inconveniência dele seria a presença de interferências em função de redes elétricas, cercas, cercados de propriedades e tudo mais. Presença de antena parabólica, que tem muito no interior, também dá um ruído. Né? Pode passar. Esse é um exemplo do perfil elétrico, né? Quando você foi em várias profundidades, você tem condição de gerar uma seção. Então, aí nessa curvinha aí, onde está em vermelho seria o trecho mais resistivo, onde está mais azulado, o trecho mais condutivo,
onde tem mais possibilidade de ter fraturamento. Pode passar. Esse é um exemplo do perfil VLF, um rádio. Essa manchinha escura nesse perfil, nessa seção à direita, essa mancha escura seria associada a esse corpo linear condutivo que eu falei. Esse, já em cores, são esses trechos avermelhados, seriam as zonas mais fraturadas, mais condutivas. Tá? Essas cores mais quentes, associadas à presença de fissuras. Pode passar. Bom, eu vou mostrar aqui um estudo de caso que foi no trabalho emergencial. A gente estava, depois de uma problemática de 6 anos de secas sequenciais, o governo do estado nos contratou para realizar diversos trabalhos de prospecção para associar, para servir de alternativa para abastecer alguns polos urbanos, cidades de 20, 30, 40 mil habitantes. Tá? Então, esse case aí é na cidade de Campos Sales, no Ceará, onde a gente fez uma prospecção numa região para reforçar o abastecimento da água da cidade. O reservatório superficial, o açude Poço da Pedra, estava totalmente seco, já estavam captando água do porão do açude, da parte mais profunda, através de poços Amazonas, né? E a ideia era procurar áreas alternativas, né, para reforçar, para atender emergencialmente a cidade, né? Pode passar, Gustavo. Bom, como eu falei, a problemática seria o seguinte: você tinha 6 anos chovendo abaixo da média, o reservatório superficial totalmente seco, exaurido, e 80% do estado, né, quase 80%, 75% em rochas cristalinas, né? O objetivo aqui é evidenciar a importância da água subterrânea para abastecer emergencialmente a cidade, como um plano B, um plano C de alternativo para esse abastecimento, né? E demonstrar a eficiência da metodologia de prospecção. Pode passar, Gustavo. Pronto. Aqui a cidade, né? Aqui na parte oeste da foto, né? A gente definiu essa região aqui, onde fez uma fotointerpretação e definiu esses lineamentos associados ao fraturamento, fez um trabalho de campo, definiu essa área. Obviamente, como é um trabalho emergencial, você tinha que trabalhar o mais próximo possível da região, esses poços tinham que ser perfurados logo, para injetar na rede de abastecimento, o reservatório superficial secando, a cidade totalmente em colapso. A gente definiu essa área, obviamente que tinha que ser próximo a uma estrada, né, porque tinha que ter próxima à energia, toda essa situação, trabalhando nível emergencial é assim, né? Você vai trabalhando, apagando incêndio, né? Não era um projeto alternativo, era uma alternativa que você tinha que já ser executado, né? Então, a gente definiu essa área como área potencial. Então, a ideia era definir uma bateria de poços ao longo desses traços avermelhados aí, que são as fissuras na rocha aí, né? Ok? Passa aí. Pronto, aí a gente definiu essa área, foi fazer o trabalho de pesquisa, né? Fez nessas áreas-alvo, né? E próximo às estradas também, porque tinha que toda a questão de doação doação de servidão pública dos proprietários, né? Tem alguns que permitiam, outros não. Pode passar, Gustavo. Esse seria o sistema o arranjo que a gente definiu para trabalhar lá. Como era uma região para definir uma bateria de poços, não tinha como a gente estabeleceu-se de definir uma distância de 100 metros de um poço para o outro, e a gente fez um adensamento, um imageamento dessa área por completo, e utilizamos o arranjo gradiente. Aqui define-se esse MN, essa posição onde está adensado aqui, seriam os eletrodos de recepção, o A e o B, os eletrodos de injeção. Então, sempre próximo da estrada, para obedecer para essa questão que eu já mencionei aqui, né? Então, o ROA aqui, o que eu estava referindo, né? É inversamente proporcional ao que eu injeto, a intensidade de corrente elétrica, que é o I, e proporcional ao ΔV, que é
a voltagem de recepção, tá? Pode passar. Esse aqui é um exemplo de uma curva feita em 2 profundidades, né? Eu tenho 2 profundidades de investigação e a curva cai, uma curva de resistividade aparente. Aqui o eixo das ordenadas aqui é a resistividade e a abscissa aqui seria a extensão do perfil, tá? Então, só um exemplo aí. A gente fez todos os perfis paralelos, norte-sul. Pode passar, Gustavo. Então, aqui um exemplo dos perfis. Ali são as curvas de campo com os dados reais. Aqui são as curvas processadas e filtradas já, né? Onde essa cor mais fria seria a cor mais associada ao fraturamento. Pode passar, Gustavo. Pode passar, Gustavo. Bom, isso gerou um imagem da área, né? Então, aqui, ó. Esse foi um trecho imagiado. Esses pontos azuis são poços produtivos, certo? Esse ponto verde, olha só, que interessante, né? Você tem aqui a estrada, né? A estrada. Isso é um zoom de um trecho daquela área que eu mostrei anteriormente. Inicialmente foi feito um poço aqui próximo à estrada, como estudo. Esse está no extremo esquerdo aqui dessa área imagiada, esse pontinho azul, perto da estrada, certo? Ok? Esse foi o primeiro poço, de alta vazão. Poços de acima de 10 mil litros por hora aqui é considerado de alta vazão. Depois, na extrema direita da imagem, foi perfurado, né? Também com alta vazão. Próximo à estrada aqui. Vocês estão... se o Gustavo apontar, seria melhor aí para mim. Não tem como ele apontar, né, Emerson? Não. Não? Então, esse da extrema direita aqui da imagem. É o pontinho que está na estrada, não é isso? Isso. Aí, depois foi perfurado esse próximo, indo da direita para a esquerda, foi perfurado esse próximo a 100 metros de distância, e o poço foi produtivo também, muita água. Depois foi perfurado esse a 100 metros, e deu totalmente seco, esse vermelhinho. Pontinho preto? Esse vermelhinho aqui, né? Preto e vermelho, né? Foi feito sem locação. Foi feito esse primeiro, deu muita água, na margem da estrada, esse foi feito com muita água, então o próximo, na sequência, também ia dar muita água. No entanto, não deu nada, né? Veja bem, a gente fez o perfil geoelétrico nas 2 extremidades, ok? No centro não tinha feito ainda, né? Tá? Aí foi perfurado esse vermelho aí. Aí bom, aqui teria que ter algum poço, né? Teria que ter... Essa fratura está passando aqui, tá? A gente perdeu ela por pouco, né? Então, aí eu voltei lá na área e fiz o perfil passando por esse poço seco, né? E aí pode passar, Gustavo. Pronto, aqui pronto, foi perfurado esse poço, que seria aquele poço seco, né? Eu fiz o perfil e aí vi o deslocado aqui, ó, em torno de 25 metros de distância, a anomalia estava associada a esse trecho da queda de resistividade. Pode passar, Gustavo. Pronto, que gerou essa situação aí. Você tinha um poço com 100 metros de profundidade, 83 metros de profundidade, né? Que foi seco, e o poço com 50 metros de profundidade deu 30 mil litros por hora no cristalino. Ó. Com a distância de 30 metros de distância um do outro, né? Um totalmente seco, esse mais profundo totalmente seco, e esse na fratura, né? Com apenas 50 metros de profundidade, com 30 mil litros por hora. Olha que exemplo, né? Tá? Seria... Volta aí, Gustavo, um pouquinho. Volta um pouco, Gustavo. Pronto, seria esse vermelho aqui, né? O seco. E esse mais a norte dele, aqui a noroeste dele, assim, o ponto que foi produtivo. Então, essa mancha azul aí é associada à fratura na rocha. Vê que houve um deslocamento do sistema fraturado aqui. Pode passar, Gustavo, para frente. Ok? Pode passar. Pronto, pessoal. Perfeito. Então, assim, eu queria agradecer, né? Tá aí nossos contatos. Estamos aqui ainda à disposição para o questionamento, perguntas dos participantes. E se o Lourenço quiser considerar mais alguma questão, eu fiz questão de enfatizar essa questão da prospecção no cristalino
porque, dada a importância e a abrangência desse ambiente na nossa região, e que realmente é mais importante para o cristalino, para a alocação do que a perfuração. A perfuração é feita com o sistema rotopneumático, e relativamente mais fácil, né, e mais ágil. Ok, Lourenço? Ok, Emerson? Maravilha, Irabson. Até eu gostaria até de fazer um comentário em cima desse último slide que eu estava mostrando, da distância entre um poço seco e um poço com água feito pela geofísica, né? Pode voltar, Gustavo. E uma das coisas que a gente percebe que na parte de estudo geofísico, tem gente que acha que simplesmente é fazer uma geofísica. Então, ele vai lá e solta, às vezes não usa o método correto, o arranjo correto, e ele lança o equipamento para dar um dado elétrico, que eu chamo, né? Esse dado elétrico, se ele não tiver amarrado com a geologia, que nem você colocou muito bem no exemplo, ele não serve para nada. Ele vai falar, eu fiz geofísica e o poço deu seco. Então ele não dá resultado. Agora, quando você junta a geologia com a geofísica, você está mostrando um estudo hidrogeológico e geofísico, que aí você está juntando qual que é a prospecção, qual que é a geologia, qual que é o potencial hídrico com ela e o dado elétrico amarrando tudo, não é simplesmente eu lançando. Então a importância de fazer uma geofísica de acordo com a metodologia correta, como você mostrou aí. Perfeito, Lourenço. Claro, assim, o que eu falei, quem loca o poço é a bota, né? Inicialmente, a geofísica é uma ferramenta para nos auxiliar, né? Mas a geologia é extremamente importante, o conhecimento geológico, hidrogeológico, a vocação, e a geofísica apenas entra como uma ferramenta para nos favorecer a detectar esse sistema favorável. Perfeito. Legal. Parece, gente, que às vezes a gente está falando sobre estudos, né? É muito comum em áreas que têm baixo potencial, o perfurador, ele às vezes usa métodos que não te traz um acúmulo de informação que Por exemplo, o Irabson, achei bacana, Irabson. Você, por exemplo, furou o primeiro, o segundo, o pessoal, né? Ah, não, tem água por tudo aqui. Não, peraí, calma aí. Vamos voltar lá, porque eu vou achar lógica porque que esse poço está seco, entendeu? E aí que eu acho bacana que o perfurador, ele tem que acreditar, logicamente, que você tem que procurar o profissional correto, que tem experiência, né? Mas, assim, acreditar mais nisso. Acreditar que a ciência pode, sim, te colocar mais perto do resultado. E aí quando o cliente vem para te perguntar, né? Poxa, mas meu poço não deu resultado, tudo tal. Você tem o quê? Você tem um embasamento, como que você chegou naquela solução, entendeu? Então, para quem não sabe, eu tenho uma parceria com o Lourenço, que ele faz um trabalho de geofísica nos poços que eu perfuro há muito tempo já, entendeu? Então, assim, para mim isso é uma coisa comum. Mas por que eu trago isso? Porque o perfurador ainda não tem esse conhecimento, entendeu? E aí que vem, às vezes você fala, poxa, mas não tem o resultado. Você não vai ter resultado porque você não está usando a técnica certa, tá ok? Irabson, muito obrigado. Alguma consideração para fazer? Eu achei assim, muito bacana, muito pertinente a tua explicação, amarrando geologia e trazendo aqui para a gente esses cases, né? Para que as pessoas busquem. É muito importante, gente, o perfurador se aproximar do geólogo e o geólogo também passar a ouvir o perfurador, né? Fazer essa troca, essa parceria, né? Ou seja, o geólogo tem a condição, o conhecimento de saber qual técnica adequada para perfurar o poço, né? Você mostrando todo o mapa geológico aí, mostrando que nas bordas você tem aí a bacia sedimentar. Então, assim, como que você vai fazer uma geofísica na bacia sedimentar? Basta uma informação do geólogo, que ele vai falar, pode perfurar lá que você vai conseguir 70 mil litros de água por hora. Ou seja, você vai economizar tempo, né? Vai ser mais assertivo com o cliente, tá ok? É isso aí, Irabson. Muito obrigado, tá? Quero agradecer
a todos. Parece que o Fernando também é um convidado nosso, né? Para os próximos encontros aí, né? Eu quero agradecer o Fernando por nos prestigiar também, né? Assim, por assim, acreditar no nosso projeto aqui. Tá ok, gente? Irabson, muito obrigado, então. Eu vou me despedindo aqui, eu só vou fazer um anúncio aqui, uns agradecimentos. Eu quero agradecer a você, toda a audiência, todo o pessoal que está aqui. Quero agradecer também, né, os nossos apoiadores, tá ok? Que estão nos prestigiando, estão nos ajudando aqui com esse evento maravilhoso, onde a gente pode unir aí, né, o perfurador, tá ok? Ao geólogo e também o cliente que está aqui hoje, né, querendo perfurar e quer entender como que ele vai perfurar e não ter prejuízo, tá ok? Primeiro que você precisa estar com as pessoas certas, você precisa estar próximo de uma empresa que trabalha com perfuração e tem um geólogo como apoiador, tá ok? Então isso é uma coisa que a gente fala muito, né, Lourenço? Sim. Muito importante, muito importante. E até só finalizando, o que a gente costuma falar e deixar claro para o cliente. Você usando todas as ferramentas possíveis, geofísica, geologia, um equipamento certo, um perfurador certo, um operador correto, uma empresa correta, você minimiza o seu risco de perfurar um poço sem água, porque o risco sempre haverá. O poço sempre tem o risco da perfuração. Então, se você tiver mais coberto por todos esses elementos, você minimiza o risco do que sair furando em qualquer lugar. Não, eu queria realmente, justamente falando isso que o Lourenço falou, obviamente que todas essas técnicas, essas ferramentas, minimizam e aproximam que a gente tenha sucesso no que a gente está estudando. Mas, obviamente, que 100% não é extremamente difícil, né? Nós estamos tratando num ambiente, por exemplo, no cristalino, estamos trabalhando num ambiente extremamente heterogêneo, que essa fratura pode estar somente percolada por material fraturado, sem ter condições de recarga para esse sistema. Então, a gente não tem... E isso gerar uma anomalia no ensaio direto que foi executado. A gente aqui no estado do Ceará tem regiões que melhoram em 60% apenas o índice de sucesso, mas tem regiões que chegam a 95% de acerto, né? Então, depende muito do amplo conhecimento geológico e do potencial da região, né? Tanto o que a gente bem sabe é que tanto a gente consegue mais sucesso, como também a possibilidade de posse de maior vazão, né? Okay? Se ele decidir perfurar sem um estudo adequado, ele pode até dar água, mas se tivesse feito o estudo, ia dar mais água do que deu, né? Isso aí. Positivo. Muito obrigado, Irabson. Muito obrigado mesmo aí pela participação. Tá, obrigado, agradeço demais, espero ter colaborado, né? E obrigado mais uma vez pela confiança. Se for para falar sobre geologia do estado do Ceará, nós temos colegas muito mais capacitados para falar sobre a geologia do nosso estado, mas nesse tema que a gente lida, eu acho que a gente consegue conversar sobre. É isso aí. Muito obrigado. Então tá bom, gente. Agora eu quero dar um recado rapidinho aqui para vocês aqui, tá ok? Primeiro dos nossos apoiadores aqui, tá ok? Fenile, Brocas. Se você está precisando ganhar produtividade na sua operação, tá? Não ter problema com desvio de furo. O Irabson falou aqui de poços. Não adianta ele locar um poço bem locado, né, Lourenço? Chega lá o perfurador, coloca uma broca inadequada e não tem condições de acabar a obra. E aí, o que adianta o poço tá lá feito lá e não tem verticalidade porque não usou um alargador, não usou a broca correta, com a geologia, tudo isso ao teu favor, você tem que ter, né? E, o Márcio fez o seguinte, o Márcio, ele pediu aqui, para quem realmente quer conhecer as brocas dele, de excelente qualidade, printa essa tela aqui, você tem um bônus de até 10 polegadas, R$1.000, e acima de 10 polegadas, R$2.000 para comprar uma broca, tá ok? Mas só se você printar aqui, que você estava aqui no nosso encontro de 27 GeoBR, tá ok? Bom, outro patrocinador também do evento, Sampla, que trabalha com mangueiras flexíveis, tá ok? Para você que vai instalar uma bomba
Para com isso, aço, né? Você vai ter problema de corrosão, pode ter uma bomba pode cair porque ela teve algum problema ali, e a instalação é muito mais fácil, mais simples, tá? Com mangueira flexível, você tem até 4, 5 polegadas, ou seja, para grandes vazões, ok? Fala com o Moisés lá, nosso amigo Moisés, tá? E o pessoal Demar também, que fabrica tubos de PVC, tá? Eu posso certificar porque eu utilizo há muito tempo esse material, tá? De alta qualidade, excelente. O poço hoje perfurado com tubos de PVC gel, ele, além de você ser inerte, né? O tubo, ele não vai ter corrosão, você não tem gosto, tudo tal, tá? Mas tem que saber trabalhar com tubos de PVC, né, Lourenço? Sim. Não adianta também você querer aplicar um tubo de PVC, não tem conhecimento de fazer a cimentação do isolamento sanitário. Exatamente. Tá ok? Então, é um material delicado. E aí eu vou te dar uma outra dica. Essa semana, amanhã, nós iremos abrir a 7ª turma do Método Perfurador de Sucesso, onde você conhece sobre técnicas de perfuração. São 8 módulos. Tem um módulo de geologia, que é com o Lourenço, tá ok? Introdução à geologia, né? Norma técnica. É isso aí, gente. Investindo sempre na qualidade e no conhecimento. Quero agradecer a todos. Lourenço, alguma consideração final? Não, é isso. Estamos aí conhecendo a geologia de cada estado, um pedacinho de cada um pouquinho de cada um, e aí a gente vai ter uma ideia do que é Brasil. É isso aí, gente. E do seu potencial hídrico, né? Pessoal, estou gostando muito desses eventos aqui. Na segunda-feira a gente volta, né? Outro convidado também, segunda-feira. Segunda-feira, Tocantins. Tocantins, tá bom? Gente, um grande abraço. Vamos finalizando por aqui. E, ó, amanhã, Jornada do Perfurador, aqui no YouTube também, tá, gente? É a última aula, se você não assistiu a aula 1, aula 2, amanhã é a última aula, tá ok? Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus. Abraço, boa noite.